Bem, estamos mais uma vez iniciando Manhãs com Esperança. E o tema que nós vamos conversar nessa manhã: por que Jesus disse é necessário nascer de novo? Bem, bom dia a todos que estão acessando essa live. Sejam todos muito bem-vindos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu oro para que Deus abençoe o seu dia, seu trabalho e os seus projetos e toda a sua família. E que cada decisão tomada hoje seja guiada pela sabedoria do Senhor e que a sua proteção acompanhe você em todos os momentos. E independentemente de como começou a sua manhã, saiba de uma coisa muito importante: Deus continua no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. E há esperança para aqueles que confiam nele. Saiba que nenhuma dificuldade é maior do que o poder do Senhor. E nenhuma oração feita com fé passa despercebida diante dele. E durante estes próximos minutos que nós vamos passar juntos, abra seu coração para você poder ouvir a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para você. Permita que o Espírito Santo fale com você, que fortaleça a sua fé, renove as suas forças e traga direção para a sua vida. E creia nisso, creia que uma única palavra transmitida pelo Senhor é capaz de transformar um coração, restaurar uma família e renovar a esperança e mudar completamente a sua história. Por isso, permaneça conosco até o final dessa transmissão. Eu tenho a certeza de que Deus preparou uma mensagem especial para o seu coração nessa manhã. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Amém? Bem, todos nós, algum dia, já ouvimos alguém dizer: o importante é ser uma pessoa boa. Outros pensam: eu já tenho uma religião e isso basta. Há ainda quem acredita que fazendo boas obras, um dia será aceito por Deus. Mas surge uma pergunta: será que realmente tudo isso é suficiente? Pense nisso. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, um homem muito religioso, respeitado e conhecedor das Escrituras. E mesmo assim Jesus lhe disse algo que mudou completamente a sua maneira de enxergar a vida. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo.
é necessário nascer de novo. Bem, vamos abrir a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia, ou acesse no celular se você estiver instalado e acompanhe comigo a leitura desse texto. Este encontro de Jesus com Nicodemos, eu acho que é bastante conhecido por todos. Vamos ler juntos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Antes de nós continuarmos, vamos procurar entender o texto que nós acabamos de ler. O texto nos informa que Nicodemos era um fariseu e ele fazia parte do Sinédrio. Os fariseus eram um dos grupos religiosos mais influentes entre os judeus na época de Jesus. Eles eram conhecidos pelo grande conhecimento que eles tinham das Escrituras e pela rigorosa observância da lei de Moisés e pelas tradições que eram transmitidas pelos mais velhos, os mais antigos. E embora muitos fossem sinceros em seu desejo de servir a Deus, Jesus frequentemente os repreendia, porque eram, em muitos casos, eles davam mais importância às aparências, às tradições, do que a verdadeira transformação do coração. Este era o fariseu. O Sinédrio era o mais alto tribunal e conselho religioso dos judeus na época de Jesus. Ele exercia as funções religiosas, judiciais e, em certa medida, até mesmo políticas. Era a principal autoridade judaica sob o domínio do Império Romano. Essa palavra sinédrio significa assembleia ou conselho, e era composto por 71 membros. E Nicodemos fazia parte desse sinédrio. E Nicodemos, como fariseu, conhecia muito, mas conhecia muito a lei de Moisés. Ele ensinava a lei a outras pessoas.
Ele era admirado por muitos, era um homem muito influente. Mas havia uma inquietação em seu coração. Ou seja, ele não tinha paz no coração. E por isso ele foi ao encontro de Jesus durante a noite. Talvez você pergunte, mas por que ele foi encontrar Jesus à noite? Talvez tivesse receio da opinião das pessoas, ou talvez quisesse apenas uma conversa tranquila com Jesus. Nós não sabemos o verdadeiro motivo, pois a Bíblia, ela explica, ou seja, ela não explica o motivo, mas ela mostra que Nicodemos tinha perguntas sinceras, ele queria resposta, e ele realmente queria conhecer Jesus. E logo no início da conversa, Jesus surpreende Nicodemos. Note uma coisa importante. O Senhor Jesus não fala sobre regras. Ele não fala sobre ritos religiosos. Ele também não pergunta a Nicodemos quantas boas obras ele havia praticado. Jesus vai direto ao assunto. E ele diz: é necessário nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que esse texto está falando ao nosso coração nessa manhã? Sabe, meu irmão, essa conversa, ela nos ensina algo muito importante. Muito importante. Ninguém entra no reino de Deus apenas porque frequenta a uma igreja, ou esta ou aquela denominação. Ninguém entra no reino de Deus porque conhece muitos versículos bíblicos, ou porque já leu a sua Bíblia, a Bíblia toda, várias vezes. Nem porque procura viver uma vida correta, que é o que deve ser feito. E realmente tudo isso é muito bom e precisamos praticar em nosso dia a dia. Mas Jesus mostrou que existe algo ainda mais profundo. É preciso uma transformação que somente Deus pode realizar. Mas nós perguntamos, né, o que significa isso? O que significa nascer de novo? O que significa isso, Marcos? Respondendo de uma maneira simples, nascer de novo significa receber uma nova vida em Cristo. É quando Deus, Ele muda o nosso coração, perdoa nossos pecados e inicia uma nova caminhada conosco, estando presente em todos os momentos da nossa vida. O Evangelho não é apenas uma mudança de atitude, não é apenas uma mudança de comportamento. É uma mudança de vida
mas uma mudança de vida tão completa que foi considerada por Jesus como um novo nascimento. Imagine uma árvore que está doente. Seus galhos estão secos, as folhas secas caem pelo chão, não tem frutos. E vendo aquela árvore, nós podemos, para melhorar um pouco a aparência, até ir lá e pintar o tronco, cortar alguns galhos e até colocar folhas e frutos artificiais. E olhando de longe, com certeza ela vai parecer uma árvore muito bonita. Mas a verdade é que ela vai continuar doente por dentro. E é isso que Jesus ensina nesse texto que nós lemos. Deus deseja mudar a aparência da nossa vida completamente. Mas não é apenas mudar a aparência. Ele quer transformar a raiz. Ele quer transformar o nosso coração. E quando o coração ele é realmente transformado, com certeza os frutos começam a aparecer naturalmente. Este é o Evangelho, né? Boas novas de salvação. Foi por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo. Ele veio a este mundo porque nenhum de nós consegue, pelas próprias forças ou esforço, apagar os pecados e conquistar a salvação. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Ele tomou sobre si a culpa que era nossa. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Vencendo o pecado, vencendo a morte. E hoje ele oferece uma nova vida a todo aquele que crer nele. Portanto, o novo nascimento não é algo que conquistamos. O novo nascimento, ele é um presente da graça de Deus que é recebido pela fé em Jesus Cristo. Talvez você esteja nessa manhã ouvindo essa mensagem e você perceba que conhece muito sobre Deus, mas ainda não experimentou uma vida transformada por Ele. E hoje o Senhor Jesus fala ao nosso coração. Ele não está convidando você apenas para seguir uma determinada religião, não é isso. Ele está chamando você para viver uma nova vida. Uma vida plena. Foi Jesus que disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É vida plena, em comunhão com Deus. Por isso, abra o seu coração ao Senhor Jesus nessa manhã.
né? Arrependa e confesse seus pecados. Creia em Jesus e o receba em seu coração como seu Salvador pessoal. E fique sabendo que quem nasce de novo descobre uma esperança que este mundo não pode oferecer. Conhece uma paz que somente Deus pode oferecer. É uma paz que excede todo entendimento. Por isso, nessa manhã, Jesus está dizendo para você: você precisa nascer de novo. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu nos oferece vida por meio de Jesus Cristo. E nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça. Transforma, Pai, o nosso coração, fortalece a nossa fé e nos ajuda a viver segundo a Tua vontade. E que cada pessoa nessa manhã que ouviu essa mensagem possa experimentar a alegria de caminhar contigo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Guarde essa verdade durante todo este dia. O Senhor Jesus, Ele não veio apenas melhorar a sua vida. Ele veio nos dar uma nova vida, um novo coração. Talvez você tenha ouvido essa palavra hoje e tenha percebido que, assim como muitos líderes religiosos da época de Jesus, é possível conhecer sobre Deus, tudo sobre Deus, sobre a Bíblia, e ainda assim está distante dele. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não veio a este mundo para procurar pessoas perfeitas. Ele veio chamar aqueles que reconhecem que precisam da sua graça, que precisam do perdão e da reconciliação com Deus. Por isso não importa o seu passado, não importa seus erros, suas lutas. Se você abrir seu coração, Cristo pode transformar completamente a sua vida. E hoje o Senhor Jesus está chamando você, está convidando você. Não endureça o seu coração. A voz do Senhor continua chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, reconciliar-se com Ele ou simplesmente renovar sua comunhão com o Senhor, então ore ao Senhor neste momento. Abra seu coração, aonde você está. É pessoal, é você e Jesus. Fala para Jesus que você está arrependido e que precisa dele. E se você buscar o Senhor com sinceridade e arrependimento, Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Amém? E se você fez essa oração crendo e recebendo Jesus em seu coração, então creia nisso.
Deus ouviu o seu clamor. Agora permaneça firme na palavra, né? Busque uma igreja que pregue fielmente o Evangelho. Ore todos os dias e continue caminhando com Cristo. Não desista nunca. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, com cada um de vocês nessa manhã. Deus abençoe sua vida, seu trabalho e sua família. E eu quero fazer um convite para amanhã, né, às 7 horas, nós nos encontrarmos de novo amanhã, em mais um Manhãs com Esperança. Compartilhe, convide amigos, familiares, para que também possam ouvir juntos, né, a mensagem do Evangelho. Amém? Muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Em nome de Jesus. Amém.